assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada, um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Está apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina, e os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá para sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque. De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança.
Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA, que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que, sozinho, conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley, o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar. Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem.
Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí pra esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico. Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova. Cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada, um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível
e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Tá apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina. E os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá pra sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque. De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem, esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA, que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que, sozinho, conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley.
o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar. Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem. Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí para esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico. Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova. Cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar,
mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Tá apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina. E os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá pra sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque. De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem, esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista.
Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA, que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que, sozinho, conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley, o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar. Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem. Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí para esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico. Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova. Cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada,
um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Tá apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina, e os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá pra sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque. De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley,
Um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara. Acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA, que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que, sozinho, conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley, o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar. Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem. Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí para esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico.
Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa-o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova, cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Está apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina. E os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá para sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque.
De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA, que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que, sozinho, conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley, o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar.
Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem. Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí pra esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico. Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova, cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Imagina um cara jovem, vida normal, feliz da vida porque está prestes a casar com a mulher que ele ama. Eles estão de férias, curtindo praia, risadas, aquele clima de começo de vida juntos. É nesse momento que a vida dele muda para sempre. Esse cara se chama Mitch Rapp. Ele está apaixonado, de boa, aproveitando o mar e o sol, quando do nada um grupo de terroristas invade a praia, atirando em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra, sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que o Mitch está fazendo e decidem: esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então, eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante: Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria.
Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Então, a missão muda. Não é mais só sobre vingança de Mitch, é sobre evitar uma catástrofe mundial. Ele precisa correr contra o tempo, lutar contra terroristas em várias partes do mundo, se infiltrar em esquemas gigantescos e, ao mesmo tempo, lidar com essa dor interna que nunca some. Ele se torna um ponto-chave, porque é jovem, imprevisível e muitas vezes enxerga soluções que nem os veteranos pensam. Mitch é só um jovem normal, cheio de energia, sonhando com o futuro. Tá apaixonado, planejando casar com a namorada linda, chamada Katrina. E os dois estão curtindo férias na praia, naquele clima de romance total. A série é leve, ensolarada, com música, risadas, brincadeiras. Dá pra sentir que há aqueles momentos em que a vida parece perfeita. O Mitch está completamente entregue àquele amor, e a Katrina também. É aquele tipo de cena que a gente assiste sorrindo, pensando, cara, esse aí encontrou a felicidade. Mas é justamente aí que vem o choque. De repente, a paz da praia é quebrada de forma brutal. Um grupo de terroristas chega armado até os dentes, sem dó, nem piedade, e começa a atirar em todo mundo. Gente gritando, correndo, desespero total. E aí, no meio desse caos, a noiva dele é baleada e morre na frente dele. Ele até tenta reagir, mas não consegue salvar ninguém. É uma cena forte, porque você vê que ali nasce uma fúria dentro dele, uma dor que não tem volta. Mitch perde tudo em segundos. Depois dessa tragédia, ele muda completamente. O Mitch feliz fica para trás e dá lugar a um cara obcecado por vingança. Ele começa a treinar por conta própria, luta, armas, línguas. O cara se dedica a virar quase uma máquina de guerra sozinho. O objetivo dele? Se infiltrar e se aproximar dos mesmos terroristas que mataram a noiva dele. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns obscuros, ganha confiança de grupos perigosos. Ele está disposto até a se sacrificar, desde que consiga matar quem destruiu a vida dele. Só que, no meio dessa obsessão, a CIA fica de olho. Eles percebem o que Mitch está fazendo e decidem, esse cara é perigoso, mas também pode ser útil. Então eles o recrutam para virar um agente de verdade. E aí entra um personagem importante, Stan Hurley, um veterano durão, meio rabugento, que tem como missão treinar recrutas e transformar eles em armas vivas. Ele não confia muito no Mitch de cara, acha que ele é impulsivo demais, que a raiva pode atrapalhar, mas ao mesmo tempo vê que o cara tem talento bruto, resistência e determinação como poucos. Aí começa uma fase de treinamento intenso, com o Mitch tendo que provar que consegue seguir ordens, trabalhar em equipe e não agir só pela vingança pessoal. Ele passa por provas duríssimas, mas vai mostrando que não é qualquer um. Ele se torna quase que uma mistura de disciplina e fúria. Enquanto isso, o mundo lá fora está pegando fogo, porque uma nova ameaça nuclear aparece. Não é só terrorismo aleatório, é algo que pode colocar países inteiros em risco. Quando o Mitch finalmente é lançado em campo, junto com Hurley, a coisa fica ainda mais séria. Eles descobrem que tem um ex-agente americano, que antes era do mesmo programa de treinamento, agora trabalhando como inimigo e com acesso a armas nucleares. Esse cara, que chamam de Ghost, sabe todos os truques da CIA, todos os métodos de treinamento e, por isso, se torna um adversário quase impossível de parar. Só que o detalhe é que ele não é só alguém com raiva. O Mitch é inteligente, paciente e calculista. Ele cria perfis falsos, entra em fóruns extremistas, aprende árabe e outros idiomas para se infiltrar nas redes de terror. Ele começa a se aproximar dos mesmos caras que mataram a noiva dele. É quase como se fosse um agente secreto, só que sem treinamento oficial. Tudo o que ele faz é na base da força de vontade e da dor que carrega. Chega um ponto em que o Mitch consegue algo impressionante. Ele chama a atenção de uma célula terrorista e é aceito para um encontro. Ou seja, ele está a um passo de conseguir se infiltrar de verdade. Ele planeja usar esse contato para chegar mais perto dos líderes e, finalmente, se vingar. Ele está pronto para se sacrificar se for preciso, contanto que leve os inimigos junto. Mas é aí que entra a reviravolta. A CIA,
que já estava monitorando os movimentos desses grupos terroristas, percebe também os passos de Mitch. Eles ficam de olho nele e entendem rapidinho que aquele cara não é um civil qualquer metido em encrenca. Ele é alguém que sozinho conseguiu chegar onde muita gente treinada não chegou. É perigoso, mas também é um talento raro. Então, antes que Mitch consiga completar a vingança do jeito dele, a CIA aparece e o intercepta. Eles não deixam ele agir por conta própria, porque isso poderia estragar investigações maiores. Em vez de prender, eles fazem algo inesperado. Oferecem a ele uma chance de treinar de verdade, se tornar parte do sistema, usar toda aquela raiva e habilidade contra inimigos ainda maiores. É aí que entra Stan Hurley, o veterano da CIA que vai moldar Mitch e testar até onde esse jovem consegue ir. Mas essa já é a transição para a segunda parte da história. A primeira termina com esse choque. O garoto que perdeu a noiva na praia agora está sendo puxado para dentro de uma guerra muito maior do que a dele. Depois de todo o caos, a CIA finalmente pega o Mitch. Ele está ali, pronto para se infiltrar no grupo terrorista, cheio de armas e planos, mas de repente é interceptado pelos agentes. No começo ele fica revoltado porque sente que tiraram dele a chance de vingança. Só que em vez de levarem o Mitch para a cadeia, os caras decidem que ele é material raro demais para desperdiçar. Afinal, pensa comigo, um cara que sozinho conseguiu rastrear, aprender idioma, se infiltrar em fóruns de terroristas, conquistar a confiança dos inimigos e ainda treinar fisicamente como um soldado, não é qualquer um que faz isso. E aí que Mitch é colocado num programa secreto da CIA chamado Orion. Esse programa serve para treinar agentes especiais, transformar gente comum em verdadeiras máquinas de combate e espionagem. E quem está no comando desse programa é Stan Hurley, um veterano da CIA que já viu de tudo. Ele é aquele tipo de instrutor durão, nada simpático, sem paciência para drama pessoal. O lema dele é: se você quiser sobreviver nesse mundo, não pode deixar sentimentos te dominarem. Logo no começo, Mitch e Hurley batem de frente. O Hurley acha que Mitch é talentoso, mas impulsivo demais, que a raiva pode virar um problema gigante. Para ele, um agente que age só com emoção acaba morrendo cedo e levando outros junto. Já o Mitch não tá nem aí para esse papo de disciplina. Ele tá ali porque quer se vingar, não porque acredita em bandeira, país ou missão da CIA. O treinamento começa pesado. Hurley leva o Mitch e outros recrutas para uma base isolada. Ali eles passam por exercícios físicos insanos, testes de resistência, tiro, combate corpo a corpo, espionagem, sobrevivência. Tudo é feito para quebrar o psicológico, não só o físico. Hurley pressiona cada um até o limite porque ele acredita que só sob pressão real é que um agente mostra quem é de verdade. E é aí que o Mitch começa a se destacar. Ele aguenta a pancada, aprende rápido e, diferente dos outros, tem uma motivação interna que não deixa o desistir. O cara aguenta dor, humilhação e desafios porque tem um objetivo claro: transformar-se no melhor só para chegar até os terroristas que destruíram a vida dele. E isso chama a atenção, mas ao mesmo tempo preocupa, porque fica claro que ele é bom demais, só que não segue as regras. Hurley faz de tudo para colocar Mitch à prova, cria simulações em que ele tem que identificar inimigos infiltrados, descobrir informações sob pressão, escapar de emboscadas. Numa dessas, Mitch mostra que tem uma forma de pensar fora da caixa. Enquanto os outros seguem o manual, ele improvisa, cria estratégias inesperadas, até arriscadas, mas que funcionam. É como se ele tivesse um instinto natural para espionagem e combate. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.